Shalom, bom dia a todos, bom dia papai, bom dia Espírito Santo, bom dia Jesus. Obrigado Pai por mais um dia, por esta manhã Pai, por este tempo de oração Papai, hoje é o terceiro dia Pai, do nosso tempo de oração Pai, e hoje eu oro Pai, para que o Senhor abençoe a mente, as emoções e os pensamentos dos meus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pai, a Tua palavra em Romanos 12, versículo 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2, Pai. Que meus filhos não se amoldem ao padrão desse mundo, Pai. Pai, eu estou apresentando a Ti os meus filhos, Pai. Papai querido, Papai amado, Papai amoroso, eu me coloco diante da Tua presença com reverência e confiança. Trago ao Teu altar aquilo que mais tenho de precioso na minha vida, Pai, os meus filhos, Pai. E hoje, Pai, de forma especial, e eu apresento diante de Ti a mente deles, os pensamentos deles, todas as emoções que habitam dentro do coração deles, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. A Tua palavra, em Salmo 139, 1 e 2, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe, percebe os meus pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor, Papai. Papai, o Senhor conhece os meus filhos, Pai. Eu sei que dentro da mente de um filho existe um mundo que muitas vezes eu, como pai, não consigo enxergar completamente. Mas o Senhor vê tudo, o Senhor conhece tudo, o Senhor entende tudo. O Senhor, Papai, sabe o que até o meu filho ainda não sabe explicar em palavras, Pai. Pai, eu chamo a existência de uma proteção total à mente dos meus filhos, Pai. Mente guardada, mente iluminada, mente curada, Pai. Em nome de Jesus, Papai, em nome de Jesus. Mente protegida contra todo ataque espiritual e mental, guiada pela verdade do Espírito Santo, restaurada de toda ferida emocional. Pai, eu declaro Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Pai, eu declaro, Pai, que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarda o coração e as mentes dos meus filhos, Pai. Por isso, Pai, eu oro, pedindo que em 2026 a mente dos meus filhos seja totalmente guardada, protegida, iluminada e curada, Pai, pelo Teu Espírito. Pai, eu oro, Pai, para que todo pensamento seja filtrado pela verdade, toda emoção seja organizada pelo Teu cuidado e toda confusão seja dissolvida pela Tua paz, que excede todo entendimento, Papai. Papai, que a mente deles, Pai, seja um lugar de descanso, um lugar de equilíbrio, um lugar de sabedoria e um lugar de fé, Pai, em nome de Jesus, Papai. Papai, eu chamo sobre a vida dos meus filhos, Pai, o capacete da salvação, Pai. Pai, eu oro primeiramente para que o Senhor coloque um capacete de proteção sobre a mente dos meus filhos, Pai. Não um capacete físico, mas aquele espiritual que a Tua palavra chama de capacete da salvação, Pai. Efésios 6:17. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Papai. Papai, que nenhuma seta do inimigo, nenhuma mentira, nenhum pensamento destrutivo ou confusão emocional consiga penetrar na mente dos meus filhos, Pai. Pai, que as mentiras sejam quebradas, Pai. Toda narrativa falsa é destruída pela verdade de Cristo, Pai. Identidade restaurada, Pai. Ele é capaz, amado,
suficiente e valioso, papai. Papai, vitória garantida na vida dos meus filhos, protegido pela armadura completa, Pai, pela tua armadura, Pai. Pai, libertação das preocupações, Pai. 1 Pedro 5, versículo 7, lancem sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, Pai. Pai, que toda a ansiedade, Pai, seja entregue a Ti, Pai. Toda a ansiedade dos meus filhos, Papai. Papai, eu oro e eu entrego a Ti as preocupações dos meus filhos, Pai. Mesmo que diante de tantas pequenas situações, Pai, eles ainda não possam expressar as suas preocupações, Pai. Por mais que elas estejam ainda escondidas no olhar, Pai, deles, Pai. Por mais que elas ainda estejam presas na mente e a gente não possa ainda saber do que se trata, Pai. Pai, não importa, Pai. Pai, que toda preocupação, Pai, que os meus filhos têm carregado, desde inocência a responsabilidades, Pai. Pai, sejam entregues a Ti, por isso eu oro, Pai, pedindo que toda preocupação exagerada, Pai, todo medo paralisante, toda ansiedade antecipada seja removida da mente dos meus filhos, Pai, e que na mente dos meus filhos, Pai, encontre descanso do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Pai, alinha a autoestima com a identidade deles, a identidade verdadeira, Pai. A identidade em Cristo Jesus, Pai. Filho amado, Pai, profundamente amado por Ti, escolhido, selecionado com propósito divino, com propósito, Pai, criado para um destino específico, Pai, e valioso, pois meus filhos são valiosos, Pai, de um valor inestimável aos Teus olhos, Papai Jesus. Eu Te peço que o Senhor trate a autoestima dos meus filhos, Pai. Que eles venham a saber quem eles são em Ti realmente. Que eles entendam o valor que o Senhor colocou dentro de cada um deles, Pai. Que eles não aceitem menos do que foi criado para viver, do que eles foram criados para viver. Que eles não se comparem, não se inferiorizem, não se enxerguem com olhos de rejeição, que a mente deles seja alinhada com a identidade correta. Filho amado, escolhido, criado com propósito e com destino, Pai. Pai, em 1 João, capítulo 3, versículo 1 diz: vejam como é grande o amor do Pai, que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, e isso é verdade. Meus filhos são Teus filhos, Papai. Papai, que haja luz nos pensamentos escondidos dos meus filhos, Pai. Pai, a Tua palavra em Hebreus 4,13 diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Louvado seja o nome do Senhor, Papai. Pensamentos em silêncio, aqueles que Ele guarda sem falar, Pai. Sentimentos inexplicáveis, aquele que Ele não sabe expressar, Pai. Emoções ignoradas, aquele que Ele tenta entender, Pai. Pai, que o Senhor entre na mente dos meus filhos, Pai, onde ficam esses pensamentos escondidos, silenciosos, inexplicáveis ou ignoráveis, Pai. Pai, aqueles que eles guardam dentro deles, Pai, que o Senhor, Pai, através do Teu Espírito Santo, Pai, traga luz sobre esses pensamentos, traga cura sobre esses pensamentos, traga clareza sobre esses pensamentos e traga a Tua verdade sobre todos os pensamentos ocultos na vida dos meus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Papai, em nome de Jesus, Pai. Cura das feridas emocionais para este ano, Pai. Pai, palavras duras que machucaram, diminuíram e paralisaram meus filhos, Pai, sejam retiradas em nome de Jesus, Papai. Comparações dolorosas, Pai,
que geraram sentimentos de inferioridade sejam retiradas da vida deles, das emoções, papai. Rejeições e humilhações, Pai, que deixaram marcas profundas, Pai, sejam curadas, restauradas, Pai. Restauração completa, narrativas internas reescritas pelo Senhor, Pai. Pai, Salmo 147, versículo 3, eu declaro, Pai, o Senhor cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Pai, eu oro, Pai, para que o Senhor cure toda ferida emocional que afeta a mente deles, Pai. Se houve palavras duras que eles ouviram, palavras que machucaram, palavras que diminuíram, palavras que chegaram até mesmo a paralisar eles em alguma área, Pai, que todas essas palavras caiam por terra em nome de Jesus, Pai. Se houve comparações dolorosas, rejeições, humilhações, silêncios que feriram as emoções, Pai, olhares que machucaram, Pai, que haja cura do Senhor. Restaura, Pai. Restaura tudo aquilo que foi danificado na mente, nas emoções dos meus filhos, Pai. E reescreva, Pai, narrativas internas, Pai, através do Teu Espírito na vida deles, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, Papai. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Pai, que os pensamentos destrutivos sejam destruídos, Pai. Pai, em 2 Coríntios 10:5 diz, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para tomá-lo obediente a Deus, torná-lo obediente a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, Papai. Eu oro, Pai. Eu oro também pelos pensamentos que tentam desviar os meus filhos dos Teus propósitos, Pai. Que toda imaginação impura seja destruída, que todo pensamento destrutivo seja anulado, que toda ideia que leva ao pecado seja dissipada, que toda fantasia mentirosa, toda fantasia mentirosa, Pai, seja exposta, Pai. Que todo desejo de fugir, de se esconder, de desistir, de abandonar a fé seja apagado pela força da Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, que haja um jardim fértil de pensamento na mente dos meus filhos, Pai. Fé, esperança, coragem, criatividade, sabedoria e pureza, Pai. Pai, em Filipenses 4, versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas, Pai. Que esses sejam os pensamentos dos meus filhos, Pai. Eu oro, Pai. Eu oro para que a mente dos meus filhos se torne um jardim fértil, onde florescem esses pensamentos perfeitos e verdadeiros, Pai, de fé, esperança, coragem, criatividade, sabedoria e pureza, Pai. Pai, que eles sonhem os Teus sonhos, Pai. Que meus filhos venham a sonhar os Teus sonhos, Pai. Imaginar o Teu futuro, o futuro que o Senhor planejou, Pai. Pai, que eles venham planejar com responsabilidade um futuro no Teu propósito e pensar com maturidade em tudo que forem fazer, Pai. Pai, que eles vejam o mundo com os olhos da fé e não com os olhos do medo, Pai. Em nome de Jesus, Papai. Papai, traz uma organização emocional, Senhor. Organiza também as emoções do meu filho, Pai. Dos meus filhos, Papai. Muitas coisas os balançam por dentro, Pai. Algumas emoções são tão intensas, Pai, que chegam até a assustar, Pai. Outras são tão novas que eles não entendem. Outras tão profundas que eles não sabem expressar. Por isso eu peço, Espírito Santo,
entra no coração dos meus filhos e coloca uma ordem emocional. Ensine-os a lidar com o que sentem. Ensine-os a nomear sentimentos. Ensine-os a entender o próprio coração. É tempo de reconhecer, de compreender, de processar esses sentimentos e de expressar, comunicando emoções com sabedoria, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, Papai. Provérbios 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Pai, traz equilíbrio, Pai. Equilíbrio emocional na vida deles, Pai. Efésios 4, 26. Irem-se, mas não pequem. Não permitem que o sol se ponha, estando vocês ainda irados. E eu oro, Pai, para que os meus filhos não sejam dominados pela raiva, nem pelo descontrole, nem pela impulsividade, nem pela tristeza profunda, Pai. Que eles saibam respirar, esperar, pensar, conversar, pedir ajuda, Pai. Que eles aprendam que sentir não é errado. O errado é se perder dentro das emoções. Que o Senhor ensine os meus filhos a sentir com maturidade, a expressar com sabedoria e reagir com equilíbrio, Pai. Assim, Pai, a raiva não vai dominá-los, eles não serão impulsivos e não estarão presos à tristeza. Esperanças, mesmo em momentos difíceis, virão à tona em seu emocional, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, proteção contra pressões externas na vida deles, Pai. Pai, que o Senhor venha guardar também o emocional bem deles contra todas as expressões externas, Pai, as pressões externas, Pai. Vivemos tempos em que crianças, adolescentes, jovens e adultos, Pai, são todos constantemente pressionados por padrões irreais, expectativas exageradas e cobranças sufocantes, Pai. Protege os meus filhos disso, Pai. Não permita que eles vivam sobrecarregados. Ensine-os a descansar, Pai. Ensine-os a pausar, Pai. Ensine-os a respirar. Ensina-nos a dizer não quando for necessário, Pai. A Tua palavra em Mateus 11, 28 diz: Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, Pai. Que eles recebam esse Teu descanso, Pai. Pai, eu oro mais uma vez por proteção no mundo digital na vida deles, Pai. Pai, filtrando todo o conteúdo, evitando comparações, protegendo a pureza e preservando os valores, Pai. Pai, eu oro, Pai, que diante das redes sociais, dos conteúdos digitais, das vozes da internet, Pai, eu oro para que em 2026 seja um ano em que a mente deles venha a aprender a filtrar o que entra. Que eles não absorvam tudo, Pai. Que eles não caiam em comparações destrutivas, que eles não se percam em ilusões, que eles não sejam consumidos e nem consumam conteúdos que ferem, que roubam a pureza da mente deles, Pai. Que nada que seja impuro jamais entrará neles, Pai. Nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso. Apocalipse 21, 27. Nada que seja impuro jamais entrará nela, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro por essa proteção. Eu oro por uma mente firme, seletiva. Examinem tudo e fiquem com o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 21. Pai, protege os meus filhos, Pai. Que eles tenham uma mente, Pai, firme nos princípios, inabalável diante de influências negativas, Pai.
seletiva nas escolhas, sabedoria para escolher o que consomem, protegidas pelo Senhor, papai, guardada pelo poder do teu Espírito, Pai. Pai, que haja direcionamento, Pai, para conteúdos edificantes na vida deles, Pai. Pai, conhecimentos que edifica, Pai. Interesse, Pai, por aprendizado que constrói caráter, que constrói sabedoria, verdades que libertam, Pai. Busca por ensinamentos que trazem liberdade genuína na vida deles, Pai. Ensinamentos, Pai, que venham a fortalecer a vida deles, Pai. Conteúdos que desenvolvem força interior e resiliência, Pai. Visão de propósito, Pai. Materiais que ampliam a compreensão do chamado divino na vida deles, Pai. Pai, eu oro agora e eu te peço, papai, guie os meus filhos a conteúdos bons. Que eles se interessem por conhecimento que edifica, por verdades que libertam, por ensinamentos que fortalecem, por conteúdos, Pai, que ampliam a visão deles para o propósito, Pai. Pai, a Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119 e 105, Pai. A Tua palavra, Pai, cuida dos meus filhos, Pai. Pai, que eles venham a ter uma disciplina mental, Pai. Eu oro, Pai, para que a mente dos meus filhos seja disciplinada, Pai. Que eles aprendam a focar quando necessário, a estudar com atenção, a trabalhar com excelência, a dedicar tempo a responsabilidades sem se distrair com facilidade, Pai. Dá a eles, Pai, organização mental, clareza, raciocínio, clareza de raciocínio, Pai, concentração e disciplina emocional, Pai. Em Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, Pai. Foco, atenção, excelência e organização na mente dos meus filhos, Pai. Pai, que eles tenham uma imaginação saudável e criativa, Pai. Sonhos inspirados, Pai. Imaginação guiada pelo Espírito, Pai. Pelo Espírito Santo, Papai. Projetos criativos, ideias que te glorifiquem, Pai. Planos de bem, criatividade usada para abençoar outras pessoas, Pai. Abençoa também, Pai, a imaginação deles, Pai. A imaginação dos meus filhos com a Tua criatividade, Pai, saudável, Pai. Que a imaginação não seja usada para alimento de medos, mas para a construção de sonhos. Que eles imaginem projetos, ideias, planos, caminhos, Pai. Que a criatividade deles seja usada para o bem, para tudo aquilo que for bom, Papai. Louvado seja o nome do Senhor, Papai. Pai, traz na vida dos meus filhos, Pai, sabedoria e discernimento. Sabedoria e discernimento para pensar antes de falar, observar antes de responder, analisar com maturidade, decidir com responsabilidade e discernir antes de agir. Eu oro, Pai, para que os meus filhos, Pai, tenham uma mente sábia, que decide todas as coisas antes de agir, Pai. Uma mente que pensa antes de falar, uma mente que observa antes de responder, uma mente que decide com responsabilidades, uma mente que analisa, compara, reflete e escolhe com maturidade, Pai, em nome de Jesus, Pai. Declaro Tiago 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Pai, que meus filhos tenham sabedoria e discernimento, Pai, de pedir a Ti, Pai, toda a sabedoria que lhes falta, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro 2026, Pai, por noites tranquilas, sono em paz, pensamentos de descanso, sono profundo, paz no quarto, ambiente
de segurança e proteção. Pai amado, papai querido, eu oro, Pai. Eu oro pelos pensamentos noturnos dos meus filhos, Pai. Que 2026 seja um ano de noites tranquilas, que eles durmam em paz, que os pensamentos antes de dormir sejam pensamentos de descanso e segurança, Pai. Pai, eu repreendo toda insônia, todo pesadelo, toda angústia noturna, toda inquietação mental na vida dos meus filhos, Pai. Que o quarto dos meus filhos, Pai, que o quarto deles, Pai, seja ambiente de paz, Pai. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Salmo 4, versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Pai, depois de uma noite de descanso na Tua presença, Pai, que eles despertem manhãs com esperança, Pai. Cada novo dia traz novas possibilidades, disposição, força renovada para enfrentar um novo dia e alegria, Pai. Um coração grato, muito grato a Ti ao despertar, Papai. Eu oro, Pai, pelos pensamentos da manhã, que eles acordem com esperança, disposição, alegria, que nenhum pensamento de negatividade tome conta ao despertar, que cada manhã seja marcada pela Tua presença, Pai, e que ao acordar, Pai, eles possam ser gratos a Ti, Pai, conversar contigo, Pai, e ter um tempo com o Senhor, Papai. Lamentações 3, de 22 a 23, diz: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a Tua fidelidade, todas as manhãs, Pai. As Tuas misericórdias se renovam na vida dos meus filhos, Pai. E os meus filhos, Pai, em 2023, despertarão todas as manhãs, Pai, sendo grato às Tuas misericórdias, Pai. Pai, que meus filhos tenham visão correta de si mesmo, Pai. Que eles possam ver que eles são capazes, totalmente equipados pelo Senhor, amado, completamente aceito por Ti, Papai. Valioso, infinitivamente precioso para o Senhor, Pai. Pai, abençoa, Pai, também os pensamentos dos meus filhos sobre eles mesmos, Pai. Que eles não se vejam como alguém incapaz, insuficiente ou pequeno, Pai. Que eles se vejam como o Senhor os vê, capaz, amado, valioso, talentoso, criados para grandes coisas, Pai. A Tua palavra em Efésios 2, versículo 10 diz: pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós a praticássemos, Pai. Que eles possam viver, Pai, todas as obras, Pai, que o Senhor já preparou na vida deles, Pai. Pai, que eles tenham resiliência diante dos desafios, Pai. Pressões escolares, desafios profissionais, situações social, Pai, equilíbrio nas relações interpessoais, Pai. Pai, dificuldades emocionais, Pai, que eles tenham resiliência sem perder o equilíbrio, Pai. Eu oro, Pai. Eu oro para que a mente dos meus filhos seja fortalecida contra pressões, Pai. Escolares, profissionais, sociais, emocionais, espirituais, Pai. Pai, que eles desenvolvam resiliência, Pai. Que eles lidem com desafios sem se sentir derrotados, Pai. Que eles enfrentem as dificuldades sem perder o equilíbrio, Pai. Pai, Tua palavra em Josué 1:9 diz assim: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar, Pai. Que eles tenham esta palavra no coração deles, Pai, na mente deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que eles possam viver, Pai, a cura das memórias e a cura dos traumas, Pai. 1 Pedro 2:24
Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, Pai. Meus filhos já foram curados, eu te peço, Pai. Cura toda memória dolorosa na vida dos meus filhos, Pai. Cura todo trauma, cura toda lembrança que ainda machuca, Pai. Cura toda palavra que ficou guardada, Pai. Toda palavra de dor que ficou guardada. Cura toda situação que ainda pesa no emocional dos meus filhos, Pai. Pai, trabalha, Pai, as memórias dolorosas, os traumas profundos, as palavras de dor que ficaram guardadas, as situações pesadas que eles tiveram que enfrentar, traz sobre a vida dos meus filhos, Pai. Cura completa, Pai. Pois os meus filhos, Pai, são terreno fértil para o Espírito Santo, Pai. Pai, Gálatas 5, 22, 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, Pai. Pai, que eles possam esbanjar do teu fruto, Pai. Pai, eu declaro que a mente dos meus filhos, Pai, em 2026, é terreno fértil para o Espírito Santo, Pai. Que os pensamentos deles, Pai, serão pensamentos de paz, de amor, de alegria, de paciência, de amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, bondade, Pai, de amor, Pai. Pai, que as emoções deles, Pai, serão equilibradas neste ano, Pai. Que a imaginação deles, Pai, será inspirada pelo Senhor, Papai. Papai, eu faço uma declaração profética na vida dos meus filhos para 2026, Pai. Eu abençoo profeticamente 2026. Eu declaro que será um ano de mente renovada, emoções curadas e pensamentos firmados na tua verdade, Pai. Pensamentos totalmente alinhados com a verdade divina, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. E eu creio, Pai, que os meus filhos, Pai, recebem tudo o que foi declarado nessa palavra na vida deles, Pai. Pois o Senhor afirma em Mateus 21, 22, e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Eu declaro, Pai, nós receberemos na vida dos nossos filhos, Pai, que essa oração, Pai, seja selada no teu coração, Pai, e manifesta na vida dos meus filhos em 2026. Que cada palavra pronunciada, proclamada aqui, Pai, se torne realidade de fé e pelo poder do Espírito Santo. Amém. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, graças por existir. Eu os abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Dagoberto. Prostrado aos pés de Cristo Jesus, vos falo de Pamplona, Espanha. Um grande beijo, um forte abraço. Eu os abençoo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus.